O trabalho batista começou nas terras do Planalto Central em janeiro de 1956, com a chegada dos irmãos Edício Fernandes e Josias Alves. Surgiram as primeiras congregações que foram organizadas em igrejas. Com a expansão do campo batista, sentiu-se logo a necessidade dessas igrejas se agruparem numa convenção. No dia 22 de julho de 1960, na mesma ocasião em que foi organizada a Igreja Memorial Batista de Brasília, ainda em seu santuário provisório, foi fundada a Convenção Batista do Distrito Federal. 5 igrejas participaram deste evento: Primeira Igreja Batista de Brasília, Primeira Igreja Batista em Taguatinga, Primeira Igreja Batista em Alexânia, Igreja Batista do Planalto e Igreja Memorial Batista de Brasília. Também foram decididas e votadas a participação destas igrejas no plano cooperativo e a construção da Junta Executiva em terrenos locados pela Primeira Igreja Batista de Brasília, no Núcleo Bandeirante. Mais tarde, a sede da Junta Executiva foi transferida para a asa norte do Plano Piloto, onde funciona até os dias de hoje. Depois de 50 anos da sua fundação, a Convenção Batista do Distrito Federal passou de 5 para 125 igrejas filiadas e 73 congregações. Multiplicou os discípulos de Jesus de 358 membros para mais de 25 mil membros e congregados. É nesse espírito de multiplicar discípulos que prossegue a Convenção Batista do Distrito Federal, com a firme cooperação das igrejas e órgãos a ela afiliados. Na área educacional, contamos com o apoio do Colégio Batista de Brasília, que é uma instituição particular de ensino confessional mantida pela SOCEB, Sociedade Cultural Evangélica de Brasília. Temos também a Faculdade Teológica Batista de Brasília, que, fiel à Palavra de Deus e credenciada pelo MEC, cresce e faz história preparando obreiros para a propagação do Evangelho. No dia 3 de janeiro de 1956, já estavam lá no Planalto o irmão José de Moura Brito, o irmão Pedro de Moura Brito, o irmão Sebastião Cruz, eu e Josias, que tínhamos chegado antes. Eu e Josias já fazíamos culto na nossa barraquinha. Ele levava a sua revista, eu levava a minha revista e a Bíblia. Então eu convidei-os para tomarem parte numa escola dominical, realizarmos uma escola dominical e em seguida um culto dirigidos por mim. Eles aceitaram. E foi assim que, chegando no Planalto Central, eu dei início aos trabalhos batistas aqui. Então os batistas tomaram a frente do trabalho com muito entusiasmo, muito denodo. Parecia que a gente não tinha outra coisa a fazer senão trabalhar pelo nosso mestre. Era um trabalho intenso. O nosso trabalho batista tem tido um desenvolvimento fora do comum. Fora do comum. Nem denominação nenhuma tem tantas igrejas como nós temos e congregações. Em todo lugar a gente vai e encontra batista, meu amigo, meu irmão. Em toda repartição você vai e encontra batista. Eu encontro batista em lugar onde nunca pensei em encontrar. É uma prova de que o trabalho tem sido muito eficiente pelos batistas, especialmente pela administração, pela diretoria do trabalho batista no Brasil. Amados irmãos batistas brasileiros, para nós pastores e igrejas do Distrito Federal foi uma alegria muito grande recebê-los aqui no coração do nosso país. Uma convenção que se transformou numa grande bênção para todos nós que labutamos aqui. Já caminhamos muito e já conquistamos muitas coisas. Porém, creio que ainda há muitas conquistas pela frente, há muito caminho a ser andado ainda, há muita batalha a ser vencida.
E por essa razão, claro, precisamos das orações de todo o povo de Deus espalhado por este Brasil afora, muito especialmente do nosso povo batista, que se encontra reunido aqui e agora. Que a bênção do Senhor lhes permita separar tempo diariamente para colocar a nossa convenção diante do Senhor, pois nós queremos crescer ainda muito mais e abençoar muito mais pessoas neste coração do país para a honra e a glória do nosso Deus. Em outubro de 1960, chegava a Brasília uma família vinda da Igreja Batista da Tijuca, no Rio de Janeiro, e esta família então logo se engajou na Igreja Memorial Batista, se congregou, passou a congregar-se na Igreja Memorial Batista. Eu era o caçula nesta família e logo nos transferimos para a segunda Igreja Batista do Plano Piloto, que foi iniciada exatamente na residência de meus pais. E acompanhei, portanto, o trabalho batista aqui na capital durante estes anos, até que fui para o seminário em 1980. Mas o que mais me marcou durante esse período inicial, em primeiro lugar, a unidade das igrejas aqui no Distrito Federal, em Brasília, que procuravam realizar os trabalhos todos em conjunto. Por exemplo, os grandes congressos de jovens, congressos de adolescentes, eram todos feitos em conjunto, as igrejas juntas, unindo as forças. E o segundo aspecto, naturalmente, o cumprimento da grande comissão com o desejo de alcançar Brasília para Cristo. Esses propósitos e estas marcas dos primeiros anos precisam ser fortalecidas nestes próximos anos. Desejo registrar, nessas poucas palavras, a gratidão que temos a Deus pelo grande trabalho que Ele permitiu que os batistas brasileiros realizassem no coração do país. Aqui em Brasília, a capital da esperança. Desde o começo, quando se anunciou a construção de Brasília, os batistas disseram: presente, aqui estamos para cooperar, aqui estamos para juntar forças, aqui estamos para dar testemunho e falar do amor de Deus a todos os brasilienses. Agora, quando nos preparamos para os festejos dos 50 anos, bodas de ouro, da realização do trabalho batista no Planalto Central, nós estamos felizes e, sobretudo, agradecidos a Deus. E sabendo que temos pela frente um grande trabalho, uma grande missão, outra história, outra verdadeira epopeia há de ser escrita e há de ser vivida a partir de agora. Olhemos para o passado agradecidos a Deus, mas olhemos também ao futuro, na certeza de que Deus tem grandes coisas para que os batistas realizem aqui em Brasília, aqui no Planalto Central. Tudo para a honra e glória do nosso maravilhoso Deus. A história dos batistas do Distrito Federal é uma história vitoriosa. Como convenção, começamos com 5 igrejas. Hoje somos 125 igrejas. Começamos com 358 membros. Hoje somos quase 30 mil batistas entre membros e congregados. Em julho de 2010, completaremos 50 anos, o Jubileu de Ouro. E temos 3 grandes metas estabelecidas para esta ocasião. Primeira, nós queremos organizar 50 novas igrejas. Segunda, nós queremos organizar 50 novas congregações. E a mais importante de todas, nós queremos batizar 5.000 novos membros. É a Convenção Batista do Distrito Federal cumprindo o ID de Jesus nas terras do Planalto Central.